continua estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os puros de coração. E hoje a gente trata de duas parábolas pequenininhas que falam a respeito do pecado por pensamento e mãos não lavadas. A gente sabe que a gente deve evitar praticar o mal com todas as nossas forças, porque toda porção de mal que a gente venha cometer é sinal de inferioridade moral. Então a gente precisa ao máximo evitar. Quanto mais a gente evita fazer qualquer erro, cometer qualquer erro na vida, significa que nós estamos moralmente evoluindo, progredindo moralmente. Mas quando a gente pensa em fazer o mal, cometer o melhor, errar, o que nos leva realmente a cometer um erro na nossa vida? A gente pode elencar dois principais motivos: o nosso desejo em relação a alguma coisa e a nossa ignorância. A primeira mostra o quanto o egoísmo ainda existe em nós. E egoísmo é sinal pleno de inferioridade moral. Eu penso apenas em mim. Não me interessa nenhum outro. Não me interessa aquele que está ao meu lado, a não ser, claro, que seja um parente meu, alguém muito próximo a mim. A segunda, quando a gente fala em ignorância, ignorância é o desconhecimento que tal ato seja ruim. Toda ação cometida sob essa ótica, desde que ela seja realmente verdadeira, eu realmente não sabia que aquilo era errado, nos reduz a responsabilidade sobre a ação que nós tivemos, sobre a ação que nós cometemos, mas não nos isenta da responsabilidade por termos tomado aquela ação, tomado aquela atitude. Se eu entro, por exemplo, com o meu carro em uma contramão, porque eu não sabia que ali era uma contramão, não havia sinalização e acontece um acidente qualquer, eu não posso ser punido severamente por causa disso. Porque não existia nenhuma indicação e eu não necessariamente saberia que ali era um lugar que eu não poderia passar. Embora eu ainda assim sou responsável por aquilo que aconteceu, pelo acidente que vier a acontecer. Então podemos dizer que nesse caso existe um atenuante pelo erro que eu cometi. Mas se eu entro no mesmo trecho de contramão, sendo que ele está sinalizado, e a única coisa que tem é que eu não prestei atenção, por qualquer motivo que seja, eu não prestei atenção, eu não me dei conta que aquilo lá era uma contramão, eu serei plenamente responsável por aquilo que aconteceu. Então, aqui não existe um atenuante que diminui a minha responsabilidade. Eu fiz, como eu estou conduzindo o carro, eu tenho que ter plena atenção em tudo aquilo que está ao meu redor, na sinalização de trânsito. Então, se eu não prestei atenção, é porque eu não estou plenamente apto a poder dirigir um veículo. E existe uma terceira condição, que é eu entro na contramão ciente do sentido de trânsito e eu faço isso para tirar alguma vantagem. Poxa vida, ao invés de eu dar a volta no quarteirão, andar 150 metros, por aqui eu ando só 50. E pouco importa, ninguém vai ver. E eu entro na contramão. Qualquer acidente que vier a acontecer aqui, eu serei plenamente responsável e existem agravantes aqui. Por quê? Porque eu sabia exatamente aquilo que eu estava fazendo. Eu sabia dos riscos que eu estava correndo e assumi o risco de cometer essa transgressão. Está certo que no trânsito a gente pode até escapar de uma autuação. Se ninguém vê, entrei na contramão, não aconteceu nada, maravilha. A gente acaba passando ileso e ninguém viu, ninguém fica sabendo. Mas na nossa vida moral, todo erro que nós cometemos fica gravado na nossa consciência. Principalmente se é um erro intencional. Aquilo que eu fiz intencionalmente, sabendo que está errado. Então, isso fica muito gravado na minha consciência. Por isso a gente deve evitar cometer qualquer erro, porque nós seremos as testemunhas de acusação de nós mesmos. Quando a gente desencarna, a gente não chega na porta do céu e fica conversando com São Pedro que abre o livro, como a gente aprende quando é criança, e ele vai lendo tudo aquilo que a gente fez. Você fez isso, fez aquilo. Não. Quem nos julga do outro lado é a nossa consciência. E não tem como a gente escapar. Porque por mais, se eu posso chegar para um juiz e falar, olha, eu não sabia, eu não queria, foi sem querer, não prestei atenção, perante a nossa consciência, a gente não tem essa desculpa. Porque a gente sabe o mais secreto das intenções que a gente teve na hora de cometer determinado ato. A gente sabe
né, está gravado, porque nós é que comandamos exatamente, né, nos comandamos para fazer determinada coisa. Porém, não basta a gente evitar os erros apenas para não sermos acusados. Quem aqui anda, né, tem várias avenidas aqui de Campinas que tem lá 50 km por hora. A grande maioria anda 50 km por hora ou menos porque tem radar. Tira o radar e deixa as placas. A gente passa 60, 70, 80. Por quê? A gente não o faz para não ser punido. Mas se a gente souber que não tem como ser punido, a gente burla aquilo. Então, ao invés de nós andarmos na velocidade, né, na velocidade correta, porque é o correto, é uma questão de segurança, não só para mim, mas para todos os outros que estão naquela via, eu não faço isso, que seria o correto. Eu prefiro fazer aquilo que eu quero. Ajo da maneira que eu quero agir. Então a gente deve evitar porque são um modo errado de agir, independentemente se nossa ação vai causar algum dano ou não a outra pessoa. E aqui, nesse momento, eu vou ler um pedacinho da parábola que fala a respeito do pecado por pensamento. Lembrando que pecado, a gente sabe que não existe pecado, existem erros que a gente comete. A ideia do pecado como sendo uma transgressão total da lei de Deus, sem qualquer tipo de correção, sem qualquer tipo de voltar atrás, não existe. Existem erros que a gente comete e que a gente um dia vai ter que consertá-los de alguma maneira. Mas a parábola fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Então, quando a gente pensa alguma coisa má, alguma coisa ruim com relação a alguma outra pessoa, e a gente fica namorando, né? fica pensando aquele tipo de coisa, a gente está cometendo mal já dentro do nosso pensamento. Porque a gente elabora, a gente faz, a gente planeja, não é? A gente fica pensando, eu vou falar tal coisa, se ele vier eu falo isso, se ela vier eu falo aquilo. A gente já vai criando na nossa cabeça todo aquele mal. Nesse momento, a gente já criou dentro de nós o quê? O erro. Por quê? Porque nós temos a intenção de fazer aquilo. Nós já criamos em nós o erro porque nós temos a intenção. Existe em nós essa deficiência moral que faz com que nós desejemos, né, agredir uma outra pessoa. Então, naquela pessoa que não pensa o mal ou em cometer qualquer movimento que possa prejudicar a um irmão, aquela pessoa que pesa todas as consequências dos seus atos para certificar de que ninguém será prejudicado com aquilo que ele faz, nessa pessoa o progresso moral já está feito. Aquela pessoa que não consegue pensar no mal, esse já alcançou o progresso, já atingiu determinado patamar. No entanto, boa parte de nós ainda pensa de alguma maneira em agir contra outra pessoa. Não é? Se eu pudesse pegar, eu esganava. Essa é a coisa mais comum que a gente faz. E falaria isso, falaria aquilo, não sei o que, a gente sempre faz assim. Mas por mais que a gente pense isso, por mais que a gente planeje isso, se a gente tivesse uma oportunidade para poder concretizar aquilo que a gente pensou, a gente não faria. Porque a gente já tem um progresso moral que nos impede de cometer esse tipo de absurdo. Embora a gente flerte com esse tipo de coisa, a gente fique namorando com esse tipo de pensamento. Tem uma pessoa que fazia pré-eleção aqui para nós que ela sempre falava o seguinte: o passarinho pode sentar na tua cabeça, mas não pode deixar ele fazer ninho. Então, ter maus pensamentos é comum, é normal a gente ter. O que a gente não pode é ficar se deliciando com aquele pensamento. É o caso que Jesus fala aqui do adultério. No adultério, você não é apenas olha para a mulher, como ele fala aqui, olha para uma mulher, acha ela bonita e acabou. Não, você elabora toda uma condição de adultério junto com aquela mulher. Então, dentro de você existe a propensão, existe a vontade de poder fazer aquilo. O que às vezes falta? Às vezes falta apenas a oportunidade. Então, se nós, mesmo tendo a oportunidade, provavelmente nós não faríamos, porque a gente já alcançou determinado patamar, né, moral que nos impede, um patamar de consciência que nos impede de produzir qualquer mal intencional a uma outra pessoa. Naquele que age desse modo, o progresso ainda está em construção.
A gente ainda está no caminho, mas já estamos andando nele. Isso é uma grande coisa. Já é um avanço que a gente alcançou. E é uma vitória importante sobre o instinto, que é aquela parte animal que todos nós temos, que nos impele a realizar as nossas vontades sem questionar qualquer questão de ética. Em psicologia, se não me engano, isso aqui eles chamam de id, não é? Que é aquela parte da nossa psique em que ela quer realizar os desejos, quer realizar aquilo que nós achamos que é bom para nós e não temos nenhum limite para isso. Existem outras estruturas da nossa psique que impedem que a gente faça tudo o que a gente quer, não é? Então, é sempre aquela briga, né? Aquilo que eu quero contra aquilo que eu posso. Temos um outro exemplo, temos um outro extremo, que é aquelas pessoas que não se importam com o que ocorre com o irmão, né? Que pode ser prejudicado pelas suas ações. Se tem de um lado aquela pessoa que jamais pensa o mal, que toma cuidado para não cometer o mal, tem aquele outro no meio, que é exatamente aquele que está no meio do caminho. Ele pensa, mas não age. Tem alguns que pouco importa, eles agem no mal. Não se importam com nenhum tipo de ética. Não existe limite para essas pessoas. Nesses, o instinto ainda predomina. Aquela animalidade deles está bastante viva e lhes impede qualquer desenvolvimento de mesmo uma ética embrionária. Nada de ética consegue existir em uma pessoa desse tipo. Por quê? Ela só consegue enxergar a si mesma. Ela só consegue pensar nas suas próprias vontades. E os outros que se lasquem. Dentre esses últimos, a gente encontra aquelas pessoas que não possuem qualquer problema de agir de forma errônea. E se apenas não fazem, é porque a oportunidade não apareceu. Diferente do outro, que pode até aparecer a oportunidade, mas não faz, esses só não executam porque a oportunidade ainda não apareceu. E esses argumentam, né, que o fato não tendo sido efetivado, não há erro a ser condenado. Eu planejei, eu fiz, não tive oportunidade, então eu não tenho culpa, porque eu não cometi nenhum erro. Por mais que eu tenha planejado, eu não cometi um erro. Porém, no item 7, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo que a gente está lendo aqui, tem a passagem que fala o seguinte: naquele que não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Essa pessoa é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado o ato planejado. Então a gente verifica que não adianta a gente mas acabei não concluindo coisa, então não existe erro. Existe, porque dentro de você a sua intenção era realmente fazer aquele ato. Essas pessoas carregam em si a inferioridade moral que os aproximam da bestialidade. Bestialidade aqui é da total falta de moral, da imoralidade máxima que a gente possa realmente pensar. No entanto, essas mentes que não ligam realmente para os outros, essas que são desprovidas dessa moralidade, costumam, para se mostrarem como seres bons, como praticantes do bem, elas se agarram a manifestações puramente exteriores, como nos conta Mateus na passagem, né, do capítulo 15, quando ele fala da parábola das mãos não lavadas. E essa é a outra parábola que eu vou ler aqui. Então chegaram para Jesus e disseram: por que os seus discípulos violam a tradição dos antigos? Porque eles não lavam as mãos quando comem o pão. E Jesus respondeu: e vocês também, por que transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe deverá morrer de morte. Vocês, porém, dizem o seguinte: qualquer que disser a seu pai e a sua mãe, toda oferta que eu faço a Deus será proveitoso a você, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, eu não preciso honrar meu pai e minha mãe. Eu não preciso cuidar do meu pai e minha mãe. Eu não tenho que ser educado e cuidar deles no momento que eles precisam. Eu ofereço alguma coisa para Deus,
estou quites. Eu só preciso oferecer determinada coisa para Deus, algumas moedas, ou na época deles, alguns animais em sacrifício, e está tudo feito, está feito. Eu não preciso ficar cuidando do meu pai e da minha mãe. Não importa se meus pais estão passando fome, se estão doentes, se tem alguma necessidade, eu cumpri o meu dever ao fazer aquela oferenda lá no templo. E isso é extremamente errado. De que adianta os rituais externos, como por exemplo lavar as mãos antes das refeições, se aquilo que denota elevação moral, como um respeito ao pai e à mãe, como um respeito ao próximo, é deixado de lado? Será que é mais importante eu lavar as minhas mãos do que cuidar do meu próximo, cuidar dos meus pais? Naquele tempo que se caminhava pelas estradas de terra, então lavar as mãos era mais do que uma necessidade. E antes das refeições eles lavavam as mãos e lavavam os pés também, para retirar aquele excesso de poeira. Mesmo porque eles não tinham faca nem garfo, eles comiam com as mãos, sempre a mão direita. Né? A mão esquerda era usada para higiene pessoal, então apenas com as mãos direitas. Então, se esse ato de lavar as mãos que a gente usa até hoje, não como um simbolismo religioso, mas simplesmente por higiene, porque desse modo a gente evita uma série de doenças quando a gente toca em um lugar contaminado, coloca na comida e leva para a boca. A gente já evita uma série de doenças. A gente pode dizer que uma pessoa que não faz isso, ela poderia não ter uma etiqueta social adequada. Mas a gente não pode dizer que a pessoa, só por não lavar as mãos antes das refeições, ela seja má, ou que ela seja sem moral. Isso realmente a gente não pode dizer. De que adianta a gente tomar banhos e banhos purificadores se eu maltrato a pessoa, se eu falo mal para a pessoa, se eu desprezo os outros? Se eu me sinto superior simplesmente por eu ser diferente da outra pessoa. Então não são as coisas exteriores que denotam se a gente tem elevação moral ou não. É comum, e infelizmente, que a gente suprimir o esforço de lutarmos contra as nossas más tendências em troca da execução de atos puramente exteriores e sem importância nenhuma em busca da justificativa das nossas faltas. É muito comum. Como eu falei, aquelas pessoas, né, que não ligam para o outro, para eles é importante. Eu fui lá, acendi uma vela. Eu fui lá e levei uma cesta básica. Eu fui lá e rezei tantos Pai Nossos. Eu fui lá e gritei tantos salmos. Isso para eles é importante. O que eu faço perante os outros não tem importância. Para a gente ter uma ideia, tem uma história do padre Justino, uma história que foi trazida para a gente, que esse padre, né, ele era responsável por uma paróquia e ele sempre escutava as confissões, recebia as confissões dos crentes que o procuravam. E com o tempo ele percebeu que as mesmas pessoas vinham de tempos em tempos com os mesmos pecados, com os mesmos erros. As confissões que eles faziam eram exatamente iguais às anteriores. E ele começou a se perguntar, né? Será que isso funciona? A penitência que eu dou para ele, será que funciona? E ele fazia sempre como lhe foi ensinado. As pessoas se confessavam, ele dava a penitência. E a penitência sempre era, de acordo com a gravidade do que foi feito, uma certa quantidade de Pai Nossos, Ave Maria, Salve Rainhas. Era isso que era feito. E ele começou realmente a perguntar, será que isso tem algum efeito? Já que as pessoas estão vindo, elas continuam cometendo exatamente a mesma coisa? E ele começou a fazer o que então? Ele passou a recomendar que a pessoa que se confessava, ele não dava essa penitência para a pessoa, reze tantas orações dessa ou daquele tamanho. Ele passou a recomendar que a pessoa corrigisse o erro perante a quem ela ofendeu. Se você prejudicou tal pessoa, vá até tal pessoa e conserte o erro que você fez. À medida que as pessoas concretizassem essa correção dos erros perante os outros, os erros delas seriam perdoados perante Deus. Não antes disso. O povo não gostou. O povo começou a reclamar. O povo chegava para ele e falou, padre, por favor, me dá a minha penitência, fala quantos Pai Nossos que eu tenho que ir, quantas Ave Maria, porque aí eu vou, leio, faço as minhas orações e eu já vou para casa justificado.
é suficiente para mim isso, não precisa outra coisa. E ele falava, não, você realmente tem que se modificar, você tem que ser verdadeiro o seu arrependimento para que tenha valor perante Deus. E para você comprovar isso, corrija o seu erro perante outra pessoa. E as pessoas ficaram indignadas por isso, foram reclamar com o bispo. E o bispo, depois de muitas indas e vindas, acabou excomungando o padre Justino. Então, a gente vê que para apaziguar a nossa culpa, a gente busca artifícios externos numa troca de favores. A gente busca sempre trocar alguma coisa. Eu ando alguns metros de joelhos e Deus perdoa alguns erros que eu tive. Eu vou na missa todos os domingos e os meus erros também estão perdoados. Eu tomo passe 3 vezes por semana, né, porque uma vez só os meus erros são grandes, uma vez só por semana não vai ser suficiente. 3 vezes por semana, e os amigos espirituais que vão me receber de braços abertos por causa que eu vim tomar os passos. Olha que maravilha, é assim. Então a gente faz disso uma moeda de troca. Uma cesta básica, um presente que a gente dá no final do ano, de Natal, um pão na porta da padaria para aquela pessoa que pede para nós, tudo isso tem valor para quem recebe. A cesta básica, quem recebe, faz uma diferença muito grande, por pequena que ela seja. Um pão na porta da padaria mata a fome de quem tem. Um presente de Natal para uma pessoa, uma criança que não tem condições de receber presente, é uma felicidade que não tem tamanho, esse tipo de coisa. Mas é bom para aquela pessoa, você faz o bem, e todo bem feito é um bem, né, que conta em nosso favor, mas a gente normalmente usa isso como moeda de troca. A gente faz isso esperando alguma coisa em troca depois. Os erros que nós cometemos nessa vida devem ser reparados não do jeito que a gente quer, não do jeito que a gente deseja, dessa maneira simples que a gente normalmente pensa, mas do jeito certo de ser. Diretamente junto àquela pessoa a quem nós ofendemos. E somente no caso disso ser totalmente impossível de ser realizado, é que a ajuda a alguém necessitado vai cobrir o débito que a gente tem perante as pessoas. Mas mesmo assim, o arrependimento tem que ser sincero. Aquilo dentro de você que fala que realmente eu não faria isso de novo, e o esforço que você faz para não cometer o mesmo erro de novo, isso é que vai dar valor a toda a sua investir, todo o bem que você venha fazer depois da sua resolução. Então, não é o passe que nos livra das responsabilidades atuais e passadas. Ele apenas nos dá clareza de pensamento para que a gente não erre com tanta frequência. É isso que acontece dentro do passe. A gente acha que vai entrar lá e deixar, não, todos os meus problemas ficaram aqui. Vocês vão sair de lá com os mesmos problemas que vocês entraram. Qual que é a diferença? Vocês saem aliviados, mais leves, né? Com a mente um pouco mais livre, para vocês tomarem decisões melhores aqui fora. Então, não pense que o passe resolve os problemas. Não resolve. Ele apenas dá condição para que vocês resolvam os problemas de vocês. Como eu também tomo um passe, eu tenho que resolver os meus próprios problemas. Não é ouvir as palavras, as palestras, que retira de nós as falhas morais que nós carregamos. Não é vir aqui sentar e apenas escutar, mas sim praticar em cada momento da nossa vida aquilo que Jesus nos trouxe e que está descrito dentro dos evangelhos que a gente estuda aqui. E que a gente, aqui na frente, quem vem aqui na frente, apenas interpreta, né? Tira, né? Facilita o entendimento para quem está escutando. Então, quem está aqui na frente não é o suprassumo da humanidade. Quem está aqui na frente está batalhando no próprio progresso, como cada um de vocês está batalhando no progresso. Talvez já tenha estudado um pouco mais, mas se olhar na média, todos nós estamos iguaizinhos. Todos nós estamos na média. Aquele que tem na escola, né? A média é 5, tem uns que tem 6, tira 5,5, 6, outros tira 4,5, 4, mas todo mundo está muito próximo ali um dos outros. Dificilmente destaca um com 7, 8 e 9, ou algum lá com 2, 1 ou 0. Né? Todos nós estamos na mesma média. Precisamos nos esforçar para subir essa média. Então, esse capítulo que a gente está estudando chama-se Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é? Então, puro de coração não é aquele que nunca errou.
existe até a probabilidade de um espírito que foi criado, ele chegar a determinada, até a perfeição, sem nunca ter errado. É possível, né? Mas é pouco provável que isso tenha acontecido. Porque todos nós erramos em algum momento pela falta de conhecimento que a gente tem. A gente entra na contramão porque a gente não sabe que aquilo é contramão, porque não tem nenhum indicativo para nós. E nós erramos sem saber. Então, na nossa trajetória de espírito, da nossa criação até a nossa perfeição, nós acabamos errando. Sem dúvida nenhuma, erramos. Mas o porquê erramos? Enquanto erramos porque não sabíamos, é uma coisa. Agora que nós sabemos, todo erro é a responsabilidade muito maior. Então, ter o coração puro não é nunca ter errado, mas sim ser incapaz de errar novamente, de forma intencional, contra qualquer irmão, em qualquer momento da nossa vida. Isso que é ter puro o coração. Conseguir ter expurgado de si todo o mal que existia dentro de nós. Então, que nós tenhamos a coragem de cada dia analisar as nossas ações. Pensar bem antes de tomar qualquer tipo de atitude. E se ela for prejudicar alguém, mesmo que seja muito vantajoso para nós, que a gente repense e de preferência não cometa esse ato da maneira que a gente estava pensando. Que a gente encontre uma maneira de poder fazer sem prejudicar ninguém mais na nossa vida. Desse modo, a gente vai estar realmente progredindo. Então, esse é o estudo de hoje. E nós agradecemos a Deus, então, pela noite e desejo que cada um de nós possa, ao sair daqui, estar se sentindo melhor do que quando chegou.